Olá, boa tarde. Estamos no biênio da matemática. Isso porque a Olimpíada e o Congresso Internacional da Matemática serão realizados no Brasil em 2017 e 2018. Sediar dois dos eventos da disciplina mais importantes do mundo é motivo de orgulho. Por outro lado, avaliações dos nossos alunos preocupam. O PISA, um exame feito em 72 países, mostra que 7 em cada 10 estudantes brasileiros de 15 anos não sabem o básico de matemática. Índice que revela uma piora na comparação com dados anteriores. O desempenho escolar ruim das crianças e jovens reflete nos adultos. A maioria dos trabalhadores brasileiros não tem capacidade de fazer contas. Gabriela estudou marketing e trabalhou em agências de publicidade. Há 4 anos, quando migrou para o segmento de internet, teve de resgatar um monte de fórmula matemática dos tempos da escola. O que é um CTR para um CPC, como é que você calcula a porcentagem de investimentos X e Y, né? Então você começa a aprender novas siglas, né? Novas fórmulas, que você tem que aprender quando você entra para o digital, que você nem escutou no colégio e nem na faculdade. Para suprir essa carência, a empresa da Gabriela oferece 64 horas de treinamento inicial para os funcionários e mais 8 horas a cada 3 meses. As pessoas não estão sendo desenvolvidas pelas escolas, mas também é uma atribuição e uma obrigação nossa, uma vez que a gente está inovando e trazendo novas maneiras de entregar resultados para os nossos clientes. No mundo do trabalho, essas habilidades são cada vez mais valorizadas e as empresas enfrentam muitas dificuldades para encontrar profissionais que já estejam capacitados para isso. E quem se destaca, acaba ganhando mais. Um estudo do Banco de Desenvolvimento da América Latina revelou que um profissional que consegue fazer contas ganha quase 9% a mais do que os que não sabem. Um incentivo e tanto para tentar reverter um déficit de conhecimento básico em matemática. Menos da metade dos entrevistados com nível superior não soube responder qual o valor original de um produto que hoje custa 2/3 do preço inicial. Em São Paulo, o resultado foi ainda pior. Só 40% acertaram. A gente deveria fazer a nossa lição de casa e procurar desenvolver essas habilidades entre os nossos jovens, porque é durante, né, a infância e a juventude que você consegue desenvolver essas habilidades. E para falar sobre os desafios de aprender e ensinar matemática, recebemos a professora do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Ana Catarina Hellmeister, coordenadora da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e Luiz Carlos de Menezes, professor do Instituto de Física da USP e coordenador acadêmico da Faculdade SESI São Paulo de Educação. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde para os dois. Obrigada pela presença. Bom, a gente falou logo no início do nosso programa sobre os dados do PISA que mostram que a gente vem passando por uma piora na qualidade do ensino da matemática em especial. A gente viu como isso reflete diretamente na vida das pessoas, né? Não é só aquele papo de o que eu aprendo na escola eu não uso na vida. Não, as pessoas estão recebendo, que sabem melhor matemática, estão recebendo mais salários. Tem também um dado do Todos pela Educação de que alunos do 3º ano do ensino médio têm só 7,3% tem aprendizado adequado de matemática. E isso piorou em relação também ao levantamento anterior, que era de 9,3%, que já era um índice baixíssimo. Professora Ana, quais são os principais motivos pelos quais a gente tem esse desempenho tão ruim dos nossos alunos em matemática em especial? São muitos. Primeiro, a matemática, o aprendizado de matemática ele é ligeiramente complexo, porque a característica da matemática é assim, você não consegue resolver uma equação se você não domina as 4 operações aritméticas. Então, o conhecimento de matemática é horizontal. Então, você não consegue ir para frente se você não sabe o anterior. A base tem que ser boa. A base tem que ser boa e ele é progressivo. Então, o aluno que ou mudou de escola, ou não teve um professor bom, ou não por alguma razão, não dominou um determinado conteúdo, ele não consegue dominar os conteúdos seguintes. Então, o que acontece? Aí gera o desinteresse, ele não entende, ele fica desmotivado, ele passa a achar aquilo uma coisa chata, desagradável, e qual é a tendência? Se afastar do aprendizado de matemática. E um outro complicador sério é que a matemática, ela não
termina nela própria, não basta dominar os conteúdos de matemática. Porque, veja, para resolver um exercício de matemática, um problema, você tem que ler o problema, você tem que entender o enunciado, você tem que interpretar aquele enunciado e, principalmente, filtrar o que é importante lá. O Enem é muito característico em enunciados longos das questões. Então, o que você precisa? Você precisa selecionar naquele mar de informações qual é importante, o que você tem que usar de fato para chegar ao resultado pedido. Então, aí é uma habilidade complicada, quer dizer, é uma interpretação de texto. Envolve outras disciplinas também. Outras disciplinas, outras habilidades que a escola teria que fornecer ao aluno como um todo. Então, eu acho que há complicadores no ensino da matemática, além de complicações externas. Essas são complicações intrínsecas. E as complicações externas, né, que nós temos as dificuldades, quer dizer, a estrutura escolar do Brasil, quer dizer, a deficiência na formação de professores, a deficiência, inclusive, em estrutura física das escolas, em boas bibliotecas, em laboratórios de informática, que na escola pública são muito falhos. Então, há esses complicadores externos e há o complicador da matemática em si, né, com condições intrínsecas da ciência. Além desses inúmeros problemas que a professora Ana apontou, existe também uma questão cultural de se odiar a matemática desde o começo e até o pai, às vezes, passar esse trauma para o filho, professor Luiz? Existe, e se há um problema para essa aversão à matemática, esse problema é a cultura escolar equivocada, que tem que ser modificada. Então, matemática, para a média do cidadão, para quase todos, é, antes de mais nada, uma linguagem. Ora, aprende a linguagem quem usa a linguagem. Não adianta você ouvir falar da linguagem se você não faz uso dela e um uso significativo dela. Então, mencionou-se no vídeo que nós vimos há pouco a dificuldade de calcular tamanho da prestação, preço, juro, etc. São as operações, digamos, mais simples, mas que interferem diretamente na nossa vida, na vida da gente. No bolso, que é onde na a gente vida mais da gente. sente. Então, Claro. você diz assim, 10 vezes sem juros. Primeiro que isso é mentira. Você tem que saber que 10 vezes sem juros é mentira. Quer dizer, está embutido no preço da prestação. Ora, se você quer pagar à vista, você teria que ser capaz de verificar quanto, se aplicando na coisa mais elementar, que seria a poupança, você teria que negociar o preço à vista. Ninguém sabe fazer isso porque não vive essa circunstância. Então, a escola, desde cedo, tem que usar a matemática como linguagem da criança. Quer dizer, ela tem que fazer uso. Como ela aplica no dia a dia? Como ela aplica isso. Falar a matemática como linguagem. Também a matemática pode ser um recurso prático. De novo, você aprende esse recurso fazendo uso. Então, nós temos que acabar com o que eu chamo da pedagogia do discurso. Não adianta discursar sobre a matemática, é preciso que ela seja utilizada com significado. Tem um terceiro aspecto da matemática, também muito importante, e que nas Olimpíadas fica muito claro, que é o aspecto lúdico. Mas antes de você se interessar por uma educação, por uma linguagem mais sofisticada, você tem que ter dominado essa linguagem como recurso seu. Bom, a gente, como o professor falou, né, tem que haver novos recursos para se ensinar a matemática e a gente vê que nos últimos anos o Brasil tem avançado muito em número de crianças e adolescentes dentro das escolas, mas a qualidade do ensino não está caminhando junto, principalmente ali no ensino da matemática. Existe algum ponto que esteja mais precisando de ajustes? Digamos assim, alguma faixa etária, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, algum que seja mais deficiente no aprendizado de matemática, professor, ou é generalizado? Olha, eu acho que é generalizado, mas é no ensino fundamental e elementar que a matemática deveria ser sedimentada. Porque, veja, a matemática é muito natural. Você aprende a falar e em seguida se aprende a contar. Imediatamente a criança está contando, ela está comparando grandezas, ela está estabelecendo padrões. Formas geométricas, Formas né? geométricas, estabelecendo padrões, isso é matemática. Estabelecer padrões, reconhecer padrões, isso é matemática. Então, é muito natural. Eu acho que se a criança... É o que o Menezes falou mesmo, eu acho que é um ensino inadequado,
é um professor mal formado, de alguma forma a criança é deformada durante a aprendizagem, porque eu acho que se essa coisa fosse livre, se ela pudesse lidar com a matemática de uma forma livre, ela gostaria. Eu estou cansada de ver testemunhos de alunos que a gente prepara para as Olimpíadas, crianças que dizem que acham divertido resolver problemas de matemática. É o aspecto lúdico. É divertido, é muito gratificante você chegar numa solução, você resolver uma coisa por você. Então, eu acho que falta você deixar a criança vivenciar isso. E aí, bom, isso teria que ser desde o começo, Fundamental 1 e Escola Elementar, para que a criança pudesse perceber esse lúdico, perceber esse processo de aprendizagem. Bom, vamos tentar entender, então, as deficiências também na formação do professor, né? Que a professora Ana já mencionou. O senhor quer fazer um comentário, né, professor Luiz? Primeiro, a formação da alfabetizadora. Então, os primeiros anos na escola, o equipamento da escola para ensinar matemática. Estrutura e a estrutura física mesmo, conjuntos como o chamado conjunto dourado, há uma série de instrumentos, materiais, recursos, e ainda que eles existam, e pode até existir, é preciso que a alfabetizadora seja preparada para o uso disso. Ela mesmo tem a matemática como linguagem. Essa era a minha pergunta. Muitas, principalmente nesse ensino fundamental, que a professora Ana falou que é importante ter aquela base para continuar aprendendo as evoluções, né, das equações, a gente sabe que no ensino fundamental 1, a professora é a mesma para quase todas as disciplinas. Seria mais adequado uma professora formada em matemática mesmo, ou um professor, começar a ensinar os primeiros passos para essa criança ou não? Sim, e isso, o ensinar aí tem que tomar cuidado com a palavra ensinar. É preciso promover o aprendizado, que não significa discursar. E às vezes você decora, memoriza um algoritmo, um truque matemático, sem saber por que memoriza. Pega a coisa mais elementar. Você está somando dois números e você diz, bom, 7 e 6, 13, eu ponho 3, vai 1. Eu estou pegando um algoritmo típico para fazer uma soma qualquer, ensino fundamental. Ora, esse vai 1 significa que eu fiz uma pilha de 10, tá certo? De 13, eu deixo 3 aqui e esse vai 1 é o 10 que eu jogo para a próxima coluna. Essa simples compreensão, se você tem um exercício isso dá uma riqueza muito grande. Mesmo que você tenha que contar pedrinhas. Aliás, a palavra cálculo significa pedra. Antes se fazia contas com pedras, pedrinha pequena, pedrinha maior. O ábaco chinês é uma forma de fazer isso, tá certo? Então, há uma série de instrumentos pelas quais os truques, os algoritmos matemáticos ganham realidade na vivência da criança. Ela vai fazer contas depois, não vai precisar pensar mas ela incorporou esse conhecimento. Então, há uma fragilidade na escola brasileira na ideia de desenvolver a linguagem matemática através de práticas reais e significativas para as crianças. Mas tem um segundo problema, que é a passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, onde você deixa a professora única, que é a sua referência, até afetiva na escola, e vai para o ensino disciplinar. Isso é uma ruptura muito dura, e às vezes quando você vai para a aula que é de matemática explicitamente, aí se agrava o problema. A gente recebeu aqui um comentário a respeito dessa questão do professor não ser formado em matemática. O problema de aprendizado da matemática começa nos primeiros 4 anos, pois os professores que são da pedagogia não gostam da matemática e já quando estão na universidade. A questão é como eles podem ensinar matemática se já não gostam. E a gente tem aqui uma outra pergunta do Diego Azevedo. Ele quer saber como montar um plano de ensino complementar para o sobrinho que está no 5º ano. Ele acredita que as aulas não são desafiadoras e nota o sobrinho desmotivado. E todo ano ele precisa repassar o que já foi aprendido em anos anteriores e esses conteúdos não são avançados. Dá para fazer esse reforço em casa, professora? Depende dos pais, se essa pessoa está preparada para isso, recursos há, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Quer dizer, a Olimpíada, ela fornece
ela fornece material para esse tipo de assessoria. E são exercícios. E junto com a Olimpíada tem todo um material desenvolvido, tem um banco de questões que as escolas recebem. Esse material está disponível no site da UBMEP, então está lá. Então as pessoas, o público em geral pode acessar. E lá, de fato, são apresentados exercícios e problemas atraentes, motivadores. Professor, e as aulas na internet que o Mike lembra aqui pelo Twitter? É mais difícil de acompanhar? Existem muitas, né? Existem muitos sites. Eu conheço um, por exemplo, que se chama Portal da Matemática, que é uma coisa elaborada pelo grupo das Olimpíadas. E lá tem vídeos. O Portal da Matemática também tem acesso público, é Portal da Matemática, simplesmente. Digita no Google, lá você entra. Tem muitos vídeos de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Então, tem vídeos aula curtas de 15 minutos que as pessoas podem assistir. Há exercícios resolvidos, há exercícios propostos. Então, de fato, você tem muito material, você tem muitos recursos disponíveis atualmente. Esse Portal da Matemática é ótimo. Você tem testes, inclusive. Você pode testar o conhecimento depois que você estudou algumas coisas, fazendo testes que estão lá. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do JC Debate. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os desafios de aprender e ensinar matemática. Com a gente, a professora do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Ana Catarina Hellmeister, e Luiz Carlos de Menezes, professor do Instituto de Física da USP. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Bom, a gente falou já um pouquinho sobre as Olimpíadas no bloco anterior. Queria primeiro tentar entender, professor Luiz, como que essas competições, como a Olimpíada, aqui a gente tem até o logo dela aqui no nosso telão, elas ajudam a pessoa, estimulam a pessoa a gostar de matemática. A sensação que eu tenho, sem conhecer muito profundamente a metodologia toda da Olimpíada, é que o sujeito que já está mordido pela matemática, já pegou gosto, ele entra nessa coisa de uma forma lúdica, pela graça da disputa, mas também pela alegria de chegar a um resultado, resolver uma equação, etc. Então, ela é muito importante para promover esse salto a mais, essa excelência de quem participa dessa disputa. E eu acho que é preciso um esforço muito grande para levar mais jovens a gostar dessa disputa. Porque se você já chegou com aversão, você não vai viver o prazer de resolver uma equação, de interpretar um gráfico, não é? Então, eu acho muito importante que nós estimulemos os jovens que já estão motivados e interessados pela matemática a avançarem, ainda que seja de uma forma competitiva. E os jovens pagam para ser desafiados, né? Aquelas maquininhas de jogar, etc. Esse desafio é muito bonito. Nós precisamos fazer um esforço para trazer mais jovens para o gosto desse desafio. Professor, então vamos explicar para os nossos telespectadores, para quem está assistindo ao JC Debate, o que é uma Olimpíada, como que ela funciona na realidade. O ano passado a gente teve o nosso melhor desempenho, né? Ficamos em 15º lugar, os nossos representantes tiveram essa conquista. Só participa gênio de Olimpíada? A impressão que os leigos têm é que, não, uma pessoa normal, entre aspas, não conseguiria participar de uma Olimpíada. É que há várias Olimpíadas. Essas Olimpíadas internacionais, quer dizer, os alunos que chegam nessas Olimpíadas internacionais, eles foram selecionados em várias Olimpíadas nacionais, então, de fato, eles são especiais. Os que vão para as grandes Olimpíadas internacionais são alunos especiais e talentosos em matemática. Mas, de modo algum, por exemplo, essa história de serem mordidos, como o Menezes disse, é o que a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas tenta fazer. É uma Olimpíada absolutamente geral. Nós temos, assim, praticamente todos os municípios brasileiros participando dessa Olimpíada, no sentido que pelo menos uma escola desse município participa da Olimpíada.
nós temos assim 47, 48 mil escolas no país todo participando da Olimpíada, com mais de 18 milhões de alunos na primeira fase. Então, é uma Olimpíada absolutamente generosa, democrática. Ela atrai todos os alunos da escola pública e esse ano, em particular, que as escolas privadas estão participando também. A gente tem até uma pergunta do Oswaldo de Souza, que é professor de matemática. Ele quer saber se com a inclusão das escolas particulares nesse ano na OBMEP, se os alunos das escolas públicas não estariam em desvantagem, já que a gente sabe que a estrutura da maioria das escolas públicas é inferior à das particulares. Eles estariam sim se a Olimpíada fosse junta, global, mas é assim, a OBMEP está preservada, as escolas públicas, elas concorrem entre elas e as particulares entre elas. As premiações são absolutamente separadas, o número de medalhas para as escolas públicas está preservado, está mantido, então nada mudou para a escola pública, a OBMEP continua a mesma para a escola pública. A única diferença é que as escolas particulares entraram e elas estão participando de uma maneira separada. O número de medalhas foi acrescido, então nós temos um número de medalhas destinados para as escolas particulares e os alunos serão ranqueados nas escolas particulares separadamente. Então nós teremos duas listas de premiações, quer dizer, as premiações de prata, ouro, bronze, menção honrosa das escolas públicas e a premiação das escolas particulares, absolutamente separadas, sem comparação entre elas. Bom, a gente tem uma pergunta de outro professor de matemática, o Cristiano, para o professor Menezes aqui. Ele diz que é fácil vermos as áreas do conhecimento como ciências humanas e ciências naturais como produtoras de um senso crítico e de emancipação de estudantes. Ele quer saber se é possível a gente ver a matemática dessa forma, de formadora de senso crítico. Possível e necessário. A menção que eu fiz, que você tem que saber que é mentiroso 10 vezes sem juros e tem que saber calcular quanto deveria ser o preço pago à vista, sabendo que é mentira 10 vezes sem juros, isso é um exercício crítico, em que você denuncia uma falsa propaganda. E nós temos em todas as vitrines essa falsa propaganda. Essa atitude crítica para a qual a matemática nos serve pode ser usada em muitas outras coisas. Há falsas estatísticas, por exemplo, que comparam coisas não comparáveis. Então, quem conhece a matemática e sabe que aquela estatística é mentirosa, porque ela está juntando, avaliando causa em vez de avaliar efeito, etc. Então, a matemática pode e deve ser um instrumento de pensamento crítico, desde que nós estejamos preparados para isso. Mesmo a forma com que, às vezes, o tamanho de uma garrafa foi feito para disfarçar o volume, que é menor do que parece, isso tudo, quer dizer, você pode olhar isso de uma perspectiva importante. Há, digamos, etárias em que certos raciocínios são mais ou menos possíveis. É preciso que a escola respeite isso. Jean Piaget, um importante educador e psicólogo suíço, fez um belo estudo dessa, digamos, etapa de maturidade para aprender certas coisas, certas abstrações. Respeitado isso, uma criança é capaz de estabelecer um julgamento crítico se ela estiver preparada para isso. Falando em crianças, e aqueles traumas clássicos de matemática que é, olha filho, decora a tabuada que quando eu chegar em casa eu vou tomar. É uma maneira de fazer a criança aprender ou esse negócio de decorar a tabuada pode ser responsável por um trauma das crianças? Olha, aqui eu vou até meio contracorrente. Eu não acho que decorar seja trauma para as crianças. Decorar para a criança numa determinada faixa etária é lúdico. Tanto que as escolas, muitas escolas é assim, não se decora mais tabuada, mas decoram-se parlendas. Parlendas é uma poesia que a criança repete meio musicalmente. Então, a repetição, a memorização é uma coisa lúdica para a criança. Eu não acho traumático o memorizar. É claro que você não vai cobrar, vou cobrar, quer dizer, eu acho que há maneiras e maneiras de fazer uma coisa, mas eu não sou absolutamente contra memorização. Aqui tem uma pergunta do Samuel Lucas sobre um problema que muitas pessoas usam como justificativa para as dificuldades da matemática, que é uma justificativa real, que é a descalculia. Ele quer saber se é um fator muito presente no Brasil. Ele diz que tem dificuldade em aprender a matemática, até mesmo para assuntos básicos, e quer saber como melhorar. Tem tratamento, professor Menezes? Bom, eu conheço jovens com descalculia e adultos que realmente padeciam disso,
mas aprenderam a matemática mais do que suficiente para o seu cotidiano. Então, não é verdade que isso é determinante. O que acontece é que nós estamos muito mal preparados como sistema educacional para lidar com a diversidade de habilidades e competências por razões psicológicas, físicas, etc. Então, é preciso, sim, reconhecer quando de fato há descalculia, e aí não é pretexto, e passar a ter determinadas técnicas que existem para contornar essa dificuldade. E como que a gente identifica e o que é a descalculia para o nosso telespectador que não conhece, professora? Bom, há pessoas que têm uma habilidade, por exemplo, desenho muito grande. Então, crianças muito novinhas que já são capazes de esboçar um perfil de uma pessoa, ou um edifício, etc. E outras que levam mais tempo para adquirir essas habilidades. Da mesma forma que isso vale para o desenho, vale para a escrita e a crianças com dislexia. Esse diagnóstico, às vezes, demanda um especialista. E a escola tem que prover isso, mas tomar muito cuidado com falsos diagnósticos. Eu desconfio que tem muita criança tomando Ritalina porque diz que Déficit de atenção. tem déficit de atenção, hiperatividade e tal, e é simplesmente uma criança gostosamente agitada. E não prestou atenção de dar-lhe Ritalina. Tomar muito cuidado com a medicalização. É preciso que a escola se prepare para lidar com a diferença e a medicalização é o caso extremo. Tá ótimo. Muito obrigada, professor Menezes, professora Ana Catarina. Obrigada por todos os esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Bom, o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.